Salve galera do canal do Medeiros, mais um vídeo aqui no canal do Medeiros para você que quer ficar bem informado sobre as notícias do Botafogo de Futebol e Regatas, o nosso glorioso. Você chegou no lugar certo. Meu nome é Matheus Medeiros, jornalista, setorista do Botafogo, e tô por aqui no YouTube, no Instagram, no Twitter, sempre trazendo informações do nosso glorioso, tá? Se inscreve aqui no canal, hein? Se você não é inscrito ainda aqui no canal do Medeiros, não perca essa oportunidade de se inscrever aqui agora e ficar bem informado sobre as notícias do nosso Botafogo. Botãozinho vermelho aqui embaixo desse vídeo, simples, não precisa pagar nada, só se inscrever no canal do Medeiros e também deixa um like nesse vídeo aqui, que é muito importante que o YouTube pegue e distribua esse vídeo aqui para todos os irmãos de camisa botafoguenses, beleza? Vamos então falar do vídeo sem mais enrolação, né? Vamos direto ao assunto. Segunda-feira, né? Hoje, segunda-feira, não tem tantas notícias assim, mas eu fui conversar com algumas pessoas para saber em relação a alguns assuntos que vêm aí desde a semana passada se arrastando. Fui conversar sobre o Elkerson, né? E aqui também deixo os créditos para o Sérgio Santana, também do Lance, que acabou de soltar uma matéria que vai muito de encontro com o que eu conversei hoje, né? E quero falar um pouquinho também do processo da due diligence. Tem um tempinho que eu não falo disso, né? Para dar uma atualizada, como é que tá o processo, né? E etc. Para vocês. Beleza? Então vamos embora lá, vamos começar falando sobre o Elkerson. A notícia não é muito boa, tá? O Botafogo tá acertado verbalmente com o Elkerson, com o empresário do Elkerson. Conversaram, a primeira proposta não foi legal, a segunda proposta já se aproximou do que o Elkerson estava querendo, aí o Botafogo conversou aqui, conversou ali, se acertaram verbalmente, tá? Quando o Botafogo trouxe a conversa para o seu último patamar, digamos assim, aquele patamar mais alto, que hoje é o John Textor, né? As coisas travaram por ali. Mas não travaram no sentido de que assim, o Textor não quer o Elkerson. Não foi nesse sentido. E o Textor, pelo que eu soube, ele desmentiu a informação, que saiu até uma informação no Fogonete, falando que a equipe do Textor não queria o Elkerson, etc. Blá, blá, blá. O Textor desmentiu essa informação porque realmente não é o Elkerson que ele negou, né? Só que o que está acontecendo no atual momento é que o Textor primeiro quer fazer um passo a passo, quer deixar bem estruturado como que o Botafogo vai proceder nas contratações. E isso não está definido ainda. Não está definido porque o Textor ainda está em processo de transição. Então, o Textor não quer que nenhuma contratação aconteça nesse momento que não seja do modelo que ele acha o correto, né? E ainda mais o Elkerson, que é um jogador caro, um jogador que a gente está falando aí de salários altíssimos, né? Se o Elkerson acertasse hoje com o Botafogo, seria o jogador com o maior salário do elenco disparado. Então, assim, o Textor, ele quer acertar com o Botafogo o passo a passo de como serão as contratações. Olha, para o Botafogo contratar vai ter que ser assim, 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 assado. E o Botafogo não tem isso ainda definido. Está nesse momento, né? Nesse momento de transição, decidindo como é que será essa questão, o John Textor. Então, as negociações ficam travadas. Não só do Elkerson, Romero também, Rafael Carioca e outros. As negociações estão travadas nesse momento, nesse ponto. Então, por isso, o John Textor, ele desmente, falando que ele não deu... Não é que ele tenha dado não pro Elkerson, não. É que ele travou as negociações todas nesse momento, porque ele quer montar um passo a passo agora pro Botafogo em relação às contratações. Então, para tudo que está fazendo em relação a contratar, espera a gente decidir isso aqui primeiro, depois a gente começa a contratar da maneira que o Textor quer. Tá? Então, hoje a situação é essa e isso pode custar caro ao Botafogo, pelo menos em alguns nomes, né? A gente não sabe se o Elkerson e o empresário dele vai ter essa paciência de esperar o Botafogo se definir internamente primeiro para poder depois acertar com o Botafogo. Então o Elkerson pode ser que acerte com outro clube. Pode ser que não tenha essa paciência de esperar. O Romero tem proposta da Liga Americana, da MLS. Pode ser que não queira esperar também o Botafogo se resolver. Medeiros, qual o prazo? Não sabemos. Essa resolução pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã, como pode durar mais uma semana, né? E aí, partindo já para o assunto da due diligence, que está diretamente ligado
a isso que eu estou falando aqui sobre processos internos, sobre definição de alguns assuntos, né? O que eu soube é que a due diligence está bem avançada já. O Botafogo, diferentemente do Cruzeiro, o Botafogo já tinha arrumado a casa, né? O Jorge Braga, André Chame, Alessandro Longoni já tinham feito o trabalho de casa antes do John Textor chegar. Então muitas coisas já foram analisadas, mais de 100 contratos o Botafogo já deixou disponibilizado para o John Textor, para a equipe dele, que foi nomeada a Matix Capital, para poder analisar, né? Alguns assuntos ainda estão sendo debatidos, por exemplo, o centro de treinamento do Espaço Lonier, que é um assunto um pouco mais complicado, porque o CT ele foi um investimento do João Moreira Salles e do Walter Moreira Salles, né? O Textor teve uma reunião com os irmãos Moreira Salles para conversar sobre isso, mas não chegamos a uma definição ainda sobre como é que vai ser a questão do CT, porque o CT tem que passar para o Botafogo SAF. Só que o CT foi um investimento de 25 milhões dos irmãos Moreira Salles. E aí, será que o Textor vai ter que pagar esse valor para o Moreira Salles, né? Porque o Botafogo iria pagar. Financiamento longo, quase sem juros, mas o Botafogo iria retornar esse dinheiro para o Moreira Salles. E agora? O Textor que vai ter essa dívida com os Moreira Salles agora. Então isso está sendo conversado. Então assim, cara, tem alguns assuntos ainda que estão sendo debatidos. E um dos assuntos também é essa questão das contratações, tá? Mas a grande maioria está ocorrendo tudo da melhor maneira possível. O Botafogo já está bem avançado e a expectativa era do Botafogo finalizar o diligence no final de fevereiro, né? Pode ser que esse processo seja até adiantado. Até metade de fevereiro pode ser, tem chances que as coisas já comecem já a caminhar para o final, já no final de fevereiro, já na metade de fevereiro, tá? Se as coisas continuarem caminhando do jeito que estão. Tá bom? Então, assim, atualizações sobre processos e também sobre contratações, é isso que eu tenho por hora. As coisas podem ser atualizadas nos próximos dias também, e aí eu trago mais informações para vocês aqui, converso mais sobre esse assunto. E assim, cara, é um momento de pedir calma para a torcida. Infelizmente, a gente tem que pedir. E eu sei que a torcida está ansiosa, eu também estou ansioso, mas a gente tem que passar por esse processo, não adianta. Talvez, se o Botafogo tivesse sido se acertado com o John Textor lá em outubro, né, mais ou menos, a gente já tivesse nesse momento agora tudo pronto, já com o contrato assinado, com tudo pronto. Como o Botafogo se acertou no Natal, entre o Natal e o Ano Novo, dezembro, janeiro, infelizmente as coisas estão acontecendo no meio da temporada, né? Estamos aí, final de janeiro, início de fevereiro, e as coisas têm que acontecer, não adianta, não dá para pular etapas, tá? Então é isso, volto a qualquer hora pra gente conversar mais sobre esse assunto. Se inscrevam aqui no canal do Medeiros e até a próxima.